Olá, boa noite. Estão ouvindo bem? Me diz aí se vocês estão ouvindo direitinho, que já já a gente vai começar a responder nossas perguntinhas da semana. Dá mais um minutinho para as pessoas entrarem. Cadê, gente? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Manda um joinha aí pra mim. Beleza, respondeu, obrigada. Então tá. Estão ouvindo direitinho? Então vamos começar a nossa live hoje de perguntas e respostas. Vamos responder as melhores perguntas da semana. Eu sempre tento responder todo mundo, mas às vezes não dá, tá? Então não fiquem chateadas, a gente guarda para as próximas. Vamos responder o máximo que der, tá bom? Então, nossa primeira pergunta é uma pergunta muito legal. Gravidez gemelar, uma cefálica e outra transversa, pode ter parto normal? Pode ter parto normal, não é contraindicação para parto normal, gestação gemelar com um bebê cefálico e o outro transverso, desde que os dois estejam em bolsas separadas, tá? Se for a mesma bolsa, a gente não tem segurança para acompanhar o parto normal, mas bolsas separadas a gente pode acompanhar, desde que o primeiro bebê esteja cefálico, como esse caso. A apresentação transversa do segundo gemelar pode causar um receio, né? Tanto na família quanto no profissional assistente. Porém, é importante saber acompanhar o parto gemelar, né? Então, hoje eu digo que se tá difícil parir um bebê de parto normal, afinal, quase 60% dos partos no Brasil são cirúrgicos, imagine 2, né? Então, para conseguir ter um parto normal em uma gestação gemelar, te digo que é raríssimo, infelizmente, né? E a gente tem visto que esse cenário só tem piorado e que as mulheres, ainda que queiram parir muito, elas são desencorajadas pelos profissionais. E os profissionais também não se importam com o desejo das mulheres e não se atualizam para garantir uma assistência segura nestes casos especiais, que não são todos os dias que acontecem, né? Então, sim, é possível. Às vezes a gente precisa fazer um manejo ativo do segundo gemelar, tá? Às vezes ele vira para cefálico, outras vezes ele vira para pélvico, outras vezes a gente precisa virar para esse bebê nascer, se ele continuar transverso. Então, é importante fazer esse planejamento do parto. Por isso que é importante discutir tudo isso no pré-natal, fazer plano de parto, discutir sobre as condutas, como que vira o bebê, como que tira esse bebê se precisar, né? Pode ser que vire cesárea do segundo gemelar, pode acontecer também, caso a gente não consiga assistir a esse parto por via vaginal. Às vezes o segundo gemelar precisa de um parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps, então isso também pode acontecer, tá? É no pré-natal que a gente conversa sobre tudo o que pode acontecer nos partos, planeja
as nossas rotas, né? O plano A, plano B, plano C, plano D, o que for possível e o que tiver ao nosso alcance. É importante falar sobre a monitorização fetal, que precisa acontecer dos 2 bebês durante o trabalho de parto. Então, isso tudo vai dificultando aí o processo e como as pessoas já dificultam para o parto de um bebê só, para 2, então gera um grande empecilho para a equipe realmente, né? Mas não é indicação de cesárea só por ser gemelar, não. Tem tudo isso envolvido, mas é possível e é seguro, desde que a equipe tenha segurança para acompanhar, saiba acompanhar e desde que a família esteja ciente de tudo isso, né? E faça aí um plano de parto para garantir a autonomia desta pessoa que está parindo. No momento do parto, não é o momento ideal para a gente discutir sobre riscos, sobre o que pode acontecer, sobre planos. Às vezes isso se torna muito delicado, porque durante o trabalho de parto, tanto a parturiente quanto o seu acompanhante estão muito fragilizados com o processo e não é o melhor momento para explicar as coisas. Então, para isso que serve o pré-natal e a educação perinatal, tá? Eu já acompanhei partos de gêmeos, tem alguns aí nos meus destaques, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E é importante para os profissionais saberem que pode chegar nascendo no seu plantão. Se chegar um gemelar nascendo no seu plantão, o que você vai fazer? Vai levar para cesárea, o bebê com a cabeça quase saindo, como é que vai fazer? Então, assim, é importante os profissionais se atualizarem, porque ainda que não queira acompanhar parto gemelar, queira indicar cesárea para todo mundo, podem acontecer partos emergenciais e a gente tem que saber resolver, né? Então, é imprescindível que os profissionais se atualizem na assistência a partos não habituais também. Gestação de 8 semanas com 27 anos. Vitamina D, 33. É baixa? O que é indicado? O indicado é não dosar vitamina D na gravidez. É esse que é o indicado, tá? Então, a gente não dosa vitamina D na gravidez, não há essa recomendação. Então, esse valor nada quer dizer. Ah, e tem que suplementar? Também não tem que suplementar vitamina D na gravidez. Não existe nenhum protocolo que fale sobre isso. Então, o recomendado é não dosar e não suplementar. Posso fazer eco fetal com até quantas semanas de gestação? O recomendado é que o eco fetal seja feito de 24 a 28 semanas de gestação, mas não tem uma idade assim que a gente fale que não, a partir daqui não pode fazer. Para fins de análise geral, né, de protocolo mesmo, o ecocardiograma fetal tem sido indicado para todas as gestantes. O Ministério da Saúde recomenda que todas as gestantes façam o ecocardiograma fetal de 24 a 28 semanas para rastreio de cardiopatias fetais congênitas. Porém, nós sabemos que não é um exame acessível, não tem disponível no SUS, então realmente fica difícil para a gente ter essa recomendação. É um exame muito caro e às vezes as pessoas não conseguem fazer. Depois de 28 semanas, algumas semanas ali, ainda tem alguns profissionais que conseguem analisar. E antes das 24 também existem algumas recomendações para pacientes específicas que a gente pode fazer antes disso, tá? Então, para fins de rastreio geral, de 24 a 28 semanas. Ainda falando sobre a vitamina D, isso sempre gera um debate, né, gente? Vocês vêm aí com muita carga dos suplementers, dos picaretas que vem falando absurdos de suplementações e quando vocês vêm, cai aqui, eu falo verdades, né? Aqui a gente faz medicina de verdade. Então, me perguntaram aqui, mesmo quem sempre teve dificuldade em atingir níveis normais de vitamina D, o que são níveis normais de vitamina D e por que dosaram vitamina D em uma pessoa saudável?
Não há esta recomendação, gente. Não existe para a população geral dosar vitamina D, tá? Então, isso virou um grande mercado, realmente. E todo mundo hoje toma vitamina D. Ó, que beleza, né? Então, não existe essa recomendação. A gente não precisa ficar fazendo exame de vitamina D e tomando vitamina D à toa. Não existe, viu? Então, muito menos na gravidez. Não vai causar desfecho adverso, isso não vai trazer mudanças aí na nossa conduta em relação à gravidez. Então, simplesmente não tem que fazer, tá? Existem algumas pessoas em algumas idades, com algumas comorbidades, que têm indicação de fazer, dosar a vitamina D, mas isso não é para a população geral. O exame de vitamina D não é exame de rotina. Bora parar com isso, tá? Pode medir o colo do útero após 23 semanas? Na morfo de segundo trimestre não foi medido, só vi depois, que é importante. A medida do colo do útero no morfológico de segundo trimestre é extremamente importante para rastreio de parto prematuro, de risco de parto prematuro. Se não foi feito, ela pode ser feita até 24 semanas para esse rastreio. E vejam o quanto é triste as próprias pacientes terem que buscar informação e cobrar isso dos seus pré-natalistas, que não fazem questão de se atualizar e aí sim solicitar um exame que muda o desfecho dessa gravidez. A prematuridade é uma das grandíssimas preocupações e complicações da gravidez e motivos de internação em UTI, internação prolongada, de morbidade, de complicações para esse feto, para esse recém-nascido, e existe a recomendação para fazer medida do colo do útero universal em todas as pacientes, pelo menos, né, que não tem outros fatores de risco para parto prematuro no morfológico de segundo trimestre. Inclusive, a minha aula no CIA Parto, que vai ser agora no final do mês, início de novembro, vai ser sobre parto prematuro, como prevenir parto prematuro. E uma das coisas é fazer ultrassom. É uma das coisas, existem outras coisas que também ninguém faz, mas é extremamente importante fazer. Tá? Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de prevenir uma grande complicação como o parto prematuro, porque a gente não está fazendo os exames da forma que tem que fazer. Então, novamente, o ultrassom não é para ver o bebê na tela. Não é para saber o sexo. Não é para ver se parece com o pai, com a mãe, 3D. Não é para isso. É para rastrear complicações e para agir em tempo oportuno para que a sua gravidez termine bem. A nossa finalidade não é, tudo bem, é muito bonitinho ver o bebê mexendo, né, tudo mais, 3D, caríssimo, mas aí não faz um morfológico bem feito, não adianta de nada. Então, o pré-natal é para isso, para fazer o que tem que ser feito de uma forma adequada para que as intervenções sejam feitas em tempo oportuno. Se a gente perde o tempo de avaliar se precisa de uma progesterona, se precisa de uma cerclagem para prevenção de parto prematuro, perdeu o tempo, não volta atrás. A gravidez passa muito rápido, então muitas vezes a gente perde mesmo o tempo de fazer ações oportunas aí para que essa gestação tenha um desfecho favorável. Então, por favor, para as pacientes, procurem profissionais que estão realmente preocupados com a sua gravidez e com você e não estão preocupados com amenidades. E profissionais, por favor, se atualizem, tá? Não existe mais esse pré-natal do século passado. Gestante de 36 semanas, descobri que tenho acretismo. É cesárea? Depende. Você teve outras cesáreas prévias? Se sim, muito provavelmente vai ser uma cesárea com altas chances de complicação. Se foram partos normais,
a gente precisa avaliar como foi feito esse diagnóstico de acretismo. Muitas vezes a gente vê uma vascularização diferente na placenta e isso não significa que seja acretismo. O contrário é para cesárea. Quando a gente tem uma suspeita de acretismo em pacientes com cesárea prévia, isso é um fator muito importante que precisa ser analisado com cautela. E aí sim, a gente precisa avaliar realmente a necessidade de uma cesárea, que às vezes pode terminar em histerectomia, a retirada do útero. Pode sangrar muito, é uma grande causa de hemorragia, histerectomia, transfusão de sangue. Mas isso não acontece geralmente com quem teve partos normais anteriores, tá? O que pode acontecer é uma retenção placentária, que talvez precise de uma ajuda para retirar essa placenta após o parto, avaliar risco para hemorragia, mas não necessariamente precisa de uma cesárea. E se foi parto normal anterior e tem essa suspeita, talvez uma cesárea pode inclusive aumentar o sangramento e a chance de hemorragia e complicações maternas. Então, são casos que precisam ser analisados com muito cuidado e essa indicação precisa ser muito delicadamente discutida em equipe. Verdade que temos direito a laquear mesmo tendo parto normal? Sim, é verdade. A gente pode e deve fazer laqueadura pós-parto normal, desde que o termo de consentimento tenha sido assinado 60 dias antes do parto, ou mais do que 60 dias, não menos do que isso. Então, é possível, é um direito das mulheres. Porém, é importantíssimo a gente dizer que a laqueadura não é um procedimento de emergência, é um procedimento eletivo, ou seja, se você teve o seu parto normal e a maternidade está cheia de emergência, muito provavelmente a laqueadura não vai ser feita, porque a gente tem que dar prioridade para as emergências. Mas, geralmente é possível fazer a laqueadura pós-parto normal ainda durante a internação ali depois do parto, tá? Então, sim, é um direito, mas é importante saber disso, porque às vezes as pacientes ficam frustradas quando não é possível fazer por questões logísticas mesmo das emergências do hospital. E isso não exclui a possibilidade de fazer um tempo depois do parto também, né? Então, esse documento continua sendo válido e você pode usar em outro momento. Mas, novamente, é importante dizer que ter o pedido da laqueadura jamais indica cesárea para fazer laqueadura. Isso é contra a lei, tá? Então, a gente não pode fazer cesárea somente para fazer laqueadura com essa única justificativa. Isso é contra a lei. Então, não devemos fazer. Ah, mas fulano faz. Tudo bem, é ilegal, né? Cada um faz aí o que a sua consciência acha melhor. E algumas pessoas fazem coisas que vão contra a lei também. Então, é importante falar sobre isso. Sou RH negativo e meu esposo é RH positivo. Estou grávida de 34 semanas. Posso ter complicações na hora de ganhar? Não tem essa relação. Só por você ser RH negativo e o seu esposo ser RH positivo, não tem relação de ter complicação no parto, não. O que a gente precisa é avaliar o grupo sanguíneo do bebê quando nascer e o fator RH. Se o bebê for positivo, você vai precisar tomar imunoglobulina anti-D pós-parto, até 72 horas após o parto, para prevenir complicações nas próximas gestações. Hoje a gente já tem uma recomendação de fazer imunoglobulina anti-D com 28 semanas de gestação em todas as gestantes com RH negativo, desde que o COMBS indireto também seja negativo durante a gravidez. Porém, também não é acessível pelo SUS, é uma medicação cara e não está amplamente disponível. No particular, a gente já faz isso. Em alguns estados, como em Belo Horizonte, Minas Gerais, por exemplo, já é um protocolo da prefeitura. Então, a tendência é que vire realmente um protocolo nacional,
mas ainda não é, tá? Então, isso não significa que vai ter complicação, muito pelo contrário. A gente precisa acompanhar o COMPS indireto a gravidez toda, mensalmente, fazer a imunoglobulina com 28 semanas, se for possível, né? E após o parto, se o bebê for RH positivo, a gente faz esse exame do grupo sanguíneo dos bebês que nascem. E aí sim você vai tomar a imunoglobulina, tá? Então, é isso. Como está a situação da fisioterapia pélvica na região? Então, tudo relacionado à assistência obstétrica multiprofissional, multidisciplinar, tem andado a passos muito lentos. E tem muito pouco tempo que se fala sobre fisioterapia pélvica e obstétrica, né, aqui na região. Então, estamos começando aí esse processo, essa revolução, né, porque é uma revolução, não tem jeito, esse resgate à autonomia da mulher, ao parto normal, aos cuidados aí obstétricos. As pessoas ainda acham que é frescura, que não precisa, ou acham que não tem necessidade de equipe multidisciplinar. Então, é muitíssimo importante que a gente tenha todos os profissionais da assistência obstétrica caminhando de mãos dadas, os profissionais que acreditam em uma assistência respeitosa, que acreditam nas mulheres, que acreditam no parto, né, na fisiologia das mulheres, na fisiologia do parto. A gente precisa criar essas redes, criar esses contatos, não só para que a gente se fortaleça, mas para que a gente também ofereça o melhor para as mulheres que sempre foram tão maltratadas, né? E ainda hoje a gente vê tantos casos de descaso. Então, para te dizer assim, é um trabalho de formiguinha, né? Todos os dias aí uma luta diferente. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que é a nossa live de amanhã. A gente vai falar sobre como não atrapalhar um parto e vamos falar sobre todos esses desafios também. É uma live mais voltada para profissionais. E é isso, se você é fisiopélvica e obstétrica e quer vir para a região nos ajudar neste trabalho de formiguinha, estamos precisando de ajuda mesmo e será muito bem-vinda. Mas eu sempre falo que as pessoas que estão envolvidas com a humanização do parto e nascimento, com esse movimento que tem mais de 40 anos do Brasil, porém ainda tão pouco falado, tão perseguido pelos colegas e pelos profissionais, e tão pouco compreendido pelas pessoas no geral, nós precisamos de ajuda, muita, porque às vezes a vontade de desistir é grande. Então, amiga que fez essa pergunta, por favor, vamos trocar uma ideia aí. Precisamos de você do nosso lado. Tomo enoxaparina 40 mg, 27 semanas. Todos os exames normais. Posso ter parto normal? A primeira pergunta é: por que você toma enoxaparina? Hoje é muito comum, assim como a prescrição indiscriminada de vitaminas desnecessárias, de progesterona desnecessária, também de enoxaparina desnecessária. Então, a gente precisa saber o motivo pelo qual você toma enoxaparina, se todos os exames estão normais, né? Para que foi indicada essa medicação? Então, a gente precisa saber isso primeiro, para depois responder essa pergunta. Se é por... Geralmente, quem usa enoxaparina é por trombofilia, e a única indicação de enoxaparina na gravidez para trombofilia, para SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide, ou alguns outros casos de desfechos adversos em gestações anteriores, ou pessoas com história de trombose. Geralmente, esses casos, a gente não tem contraindicação para parto normal, muito pelo contrário. Se você usa enoxaparina, você tem, provavelmente, né, que é para isso, uma chance maior de desenvolver trombose. E a cesárea aumenta muito mais do que o parto normal a chance de desenvolver trombose após o parto.
Então, muito pelo contrário, quem tem essas condições devem ir pela via natural mesmo do parto normal, ou às vezes uma indução, se for necessária, né, a depender do caso. Então, isso não é indicação de cesárea também, tá? Como funciona essa questão do nó falso de cordão? É a natureza mesmo? Sim, é a natureza mesmo. A natureza prega muitas peças na gente. A gente acha que sabe muito, mas não sabe nada. A natureza é muito maior do que nós. O cordão umbilical ele é constituído por 3 vasos sanguíneos, 2 artérias e uma veia. Elas ficam bem assim, tá? 2 artérias e uma veia. E às vezes esses vasos sanguíneos, na formação deles mesmo, eles se enovelam, ficam enroladinhos, como naquele vídeo que eu postei ontem. E isso a gente chama de nó falso de cordão. O nó verdadeiro é quando esse cordão faz um nó nele mesmo, tá? E esse nó, ele corre, né? Porque o cordão, esses vasos sanguíneos que ficam ali, os 3, eles são protegidos por uma gelatina, uma geleia de Wharton. E essa geleia faz com que esses vasos não sofram traumas, né? Então, quando faz esse nó de cordão, essa geleia protege esses vasos sanguíneos para que não pare de ir oxigênio para o bebê. Lembrar que o bebê, o feto, respira pelo cordão umbilical e não é pelo nariz. Então, é extremamente importante que a gente entenda essa fisiologia para que a gente não tome condutas erradas. Então, é raro a gente ver isso no ultrassom, mas algumas vezes a gente percebe nó no cordão ou cordão enrolado no pescoço no ultrassom. E algumas pessoas se desesperam, outros colegas indicam cesárea por causa disso, porém não há essa indicação de cesárea por nó verdadeiro ou falso de cordão ou cordão enrolado no pescoço. Afinal, existe uma geleia ali que protege os vasos sanguíneos e a oxigenação fetal e o feto respira pelo cordão umbilical, não é pelo nariz. Então, o cordão enrolado no pescoço não sufoca o bebê, tá? O bebê continua respirando pelo cordão umbilical. Então, também é uma falsa indicação de cesárea, tá? Falam que não pode ficar alisando a barriga, por isso dá nó, o povo odeia a prenha. Infelizmente, a gravidez, como é um momento muito misterioso e é um momento em que o ser humano não tem controle das coisas, a gente cria muitos mitos, né? Muitas falácias, muitas crenças em torno aí do período gravídico, e isso é muito complexo, é muito difícil, porque para nós profissionais que temos que às vezes lidar com isso, né, com essas questões que não tem nenhuma ciência envolvida em todos esses mitos aí, e lidar também com profissionais que se utilizam da fragilidade das pessoas nesse período, do desconhecimento, da falta de informação, para causar medo nas pessoas e indicar cesáreas ou outros procedimentos que não teriam indicação baseados no medo, né? Então, se cria um problema e se cria a solução para o problema. Então, assim fica fácil, né, da pessoa cair ali na lábia e achar que aquilo é uma verdade realmente. Então, é difícil demais para quem faz medicina e obstetrícia de verdade, ética e comprometido com a verdade, né? Então, é isso. A gente precisa entender que a obstetrícia é uma ciência. E a ciência tem estudos que comprovam as coisas que a gente faz. Não é porque, eu acho que tem que fazer cesárea por causa disso. Não, a gente precisa ter embasamento científico para tomar as nossas condutas na medicina. A experiência individual e profissional conta muito, mas acima da experiência profissional existe uma coisa chamada evidência científica. E a gente precisa
entender que é isso que precisa reger a nossa prática, gerir a nossa prática. Não é o que a gente acha que é certo ou errado. Ainda depois que eu postei, né, falando ali ontem sobre aquela falsa indicação de cesárea, sobre a circular de cordão, veio esta pergunta que eu achei muito legal e geralmente me perguntam isso, então eu vou falar um pouquinho. Você pretende ser mãe um dia? Sim, eu pretendo ser mãe um dia, é um grande sonho. E hoje eu sempre digo também para as pacientes que felizmente a gente pode planejar isso, a maternidade, e a gente pode escolher se a gente quer ou não ser mãe. Eu quero ser mãe, porém eu vou ser mãe quando eu achar que é o melhor momento, e esse momento ainda não chegou. E às vezes as pessoas acham que não, você fala isso porque quando for com você eu tenho certeza que você vai agendar sua cesárea. Não, não vou. Inclusive, essa é uma grande questão para mim. Eu respeito muito a cesárea, é uma cirurgia que eu tenho muito respeito e tenho muito receio também. Então, este é um tema para a minha terapia. Todas as vezes que a gente fala sobre maternidade, a gente também fala sobre vias de parto e nascimento. Porque eu tenho muito medo de fazerem uma cesárea desnecessária em mim. E eu sei o que pode causar uma cesárea, quais são as complicações associadas à cesárea. E eu não quero ser submetida a uma cesárea desnecessária. Então, por isso que eu luto muito para que as pessoas entendam o quanto isso é grave e o quanto isso pode comprometer o futuro reprodutivo dessa mulher, comprometer a saúde dessa mulher e dessa criança que está chegando, e eu não quero passar por isso. Então, eu quero ter um parto normal e eu só terei uma cesárea se realmente for necessário, tá? E quando eu estiver grávida, vocês vão saber, podem ficar tranquilas. Eu acho que falarei, né? Não sei, eu não vivi isso ainda, mas quando chegar o momento, eu acho que sim, eu vou compartilhar isso, tá bom? Outra pergunta sobre trombofilia. Trombofilia é indicação de cesárea ou indução do parto? Indução do parto. E, bom, as trombofilias também estão muito em voga aí, né? Às vezes as pessoas são diagnosticadas com trombofilias que não causam alterações, especialmente no ciclo gravídico puerperal ali, e acabam tomando enoxaparina e, enfim, né, passando por todo esse processo difícil por uma falsa indicação dessa medicação, que também tem sido usada de forma inadequada. E, novamente, quem tem trombofilia realmente e tem uma chance aumentada de trombose, a cesárea aumenta ainda mais a chance de ter trombose. Então, o mais recomendado realmente é a indução do parto, tá? As pessoas, todas as vezes que eu abro caixinha, as pessoas perguntam sobre cesárea, sobre a minha opinião em relação à cesárea, né? Falam que eu sou vaginalista e que eu sou contra a cesárea, que eu não faço cesárea, que eu não sei fazer. Enfim, fica toda essa conversa aí. E aí agora tivemos essa pergunta. Quando a senhora acha necessário uma cesárea? Em muitas ocasiões, tá? Em muitas ocasiões a cesárea é necessária. A cesárea é uma cirurgia salvadora de vidas. Eu tenho muito respeito por ela e eu acho que a gente precisa usar com parcimônia, tá? Então, vamos falar aqui sobre algumas indicações de cesárea. Existem algumas indicações que são indicações absolutas, tá? Não tem conversa, tem que ser cesárea. Placenta prévia total, quando a placenta está cobrindo totalmente o colo do útero, uma placenta baixa que cobre o colo do útero, é indicação de cesárea. Afinal, se entrar em trabalho de parto,
pode ter um sangramento que pode levar à hemorragia e essa placenta pode sair antes do bebê e isso pode causar um óbito intraútero fetal, tá? Então, a placenta prévia é uma indicação de cesárea. A vasa prévia é uma indicação de cesárea, que é quando o cordão umbilical está inserido em um local diferente, está inserido nas membranas e não na placenta, e os vasos do cordão também passam no colo do útero, isso também é indicação de cesárea, tá? Prolapso de cordão e descolamento prematuro de placenta fora do período expulsivo do trabalho de parto também são indicações de cesárea. Estado fetal não tranquilizador, quando a gente não está tranquilo com a vitalidade fetal, também pode ser indicação de cesárea, caso não esteja em período expulsivo, né? Que a gente consiga fazer um parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps. Algumas indicações maternas, como algumas doenças pulmonares ou cardíacas muito graves, tá? Que não é muito comum isso acontecer. Então, existem sim algumas indicações de cesárea que a gente precisa dela, tá? Então, assim, eu não sou contra a cesárea, não. Eu sou contra a cesárea desnecessária. E durante o trabalho de parto, nós também temos a parada de progressão, né? Às vezes, o trabalho de parto estava ali evoluindo muito bem, em determinado momento parou de progredir, e isso pode acontecer com a dilatação ou com a descida do bebê pela pelve. Isso também pode ser indicação de cesárea. Porém, essa indicação, ela é muito questionável, porque para a gente diagnosticar parada de progressão, a gente precisa de tomar algumas medidas. E essas medidas precisam falhar para que a gente indique essa cesárea por parada de progressão. Eu já fiz várias cesáreas por parada de progressão e isso realmente acontece, tá? Às vezes até mesmo o parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps falha, não dá certo e a gente precisa de uma cesárea sim. Então é extremamente importante saber que a maioria das indicações são emergências, tá? E quando a gente ocupa o centro cirúrgico com uma cesárea que não tinha indicação, a gente ocupa a equipe, a gente ocupa o centro cirúrgico, a gente mobiliza, né, uma equipe cirúrgica para uma pessoa que não precisava, e às vezes as que precisam, que podem chegar numa grave emergência, não conseguem ter uma assistência de qualidade. Então, isso é muito sério num contexto SUS, né? Falando de um contexto SUS. Fora as complicações associadas à cesárea. A chance de uma mãe morrer na cesárea é 3 vezes maior do que a do parto normal. A chance de sangramento, né? O sangramento na cesárea é maior, é o dobro do que o parto normal. Então, a chance de ter uma hemorragia é maior, a chance de ter trombose é maior. A chance desse bebê ter dificuldades, né, problemas respiratórios, de adaptação, de precisar de UTI, é maior também na cesárea. Então, a gente precisa falar sobre essas coisas. Muitas vezes as pessoas acham que a cesárea é muito tranquilo, que é um zíper. A gente tem um zíper na barriga, que você vai chegar lá, tomou anestesia, deitou, abriu o zíper, tirou o bebê, fechou o zíper, pronto, resolvido o problema. São caminhos fáceis, né? Hoje a gente quer muita facilidade, o imediatismo tomou conta aí do nosso dia a dia. Então, a gente quer resoluções fáceis, que nem sempre são as melhores. Então, a gente precisa repensar sobre essas decisões aí, tá bom? Presença de mioma subseroso é indicação de cesárea? Não, não é indicação de cesárea também. O mioma subseroso está por fora do útero. Ele não atrapalha em nada, nem a gravidez e nem o parto, tá? Então, não é indicação de cesárea, não. Inclusive, quem tem mioma, o mioma, ele recebe muito sangue, muitos vasos sanguíneos ali, né, para nutrir esse mioma também. Então, quem tem mioma e vai para cesárea, eventualmente, essa pessoa tem mais chance de ter hemorragia também, tá?
Então, isso é importante falar. Isso a gente não costuma dizer, né? As pessoas no geral. Cartão de vacina, precisa ir ao posto para atualizar? Estou com 16 semanas. Sim, precisa atualizar. É muito importante que a gente fale aí da consulta pré-concepcional, né? Antes de engravidar, é importante fazer uma consulta para que a gente cheque as vacinas, atualize o cartão de vacina antes de engravidar. E depois de engravidar, se não teve consulta pré-concepcional, se a gente não checou, é importante checar as vacinas para que a gente atualize. Hepatite B é necessário ter 3 doses. A DT, que é difteria e tétano, também precisa estar atualizada. A gente precisa tomar durante a gravidez. Todas as gestações precisam tomar. Influenza, precisa tomar DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche acelular, que essa vacina a gente toma a partir de 20 semanas. E hoje é importantíssimo a gente falar que a coqueluche voltou e estamos tendo surto em algumas cidades de coqueluche por falta de vacina, tá? Então, é importantíssimo a gente falar disso e é importante falar também que os pais, cuidadores, pessoas próximas aí dessa gestante precisam também vacinar para todas essas doenças. É importante manter as vacinas de Covid atualizadas também, inclusive durante a gestação. Pode e deve tomar vacina de Covid se não tiver tomado, né? Hoje a gente tem a XBB, que é uma vacina que a gente tem feito na gravidez para Covid. E a vacina do momento, que é a Abrisvo, uma vacina recente liberada pela Anvisa para prevenção de bronquiolite, que é uma infecção respiratória que acomete muito os recém-nascidos, as crianças, especialmente bebês prematuros ou em condições especiais, têm condições mais graves de síndrome respiratória, e a Abrisvo já chegou em Ilhéus. Infelizmente, ainda só no sistema particular, suplementar de saúde, e é uma vacina que deve ser tomada entre 24 e 36 semanas de gestação. E geralmente não precisa de receita médica, mas você pode discutir isso com a pessoa que te acompanha no pré-natal. E já está disponível, que eu saiba, em só uma clínica de vacina aqui em Ilhéus ainda. É um preço muito caro realmente, tá? Falando de valores, é caro, mas é um investimento para a saúde do seu bebê. Afinal, os anticorpos da vacina passam pela placenta e protegem o seu bebê da bronquiolite, que é uma infecção que pode ser muito grave. Aqui em Ilhéus e no Brasil todo, as infecções respiratórias aumentaram muito recentemente. A gente não tem mais sazonalidade. O que é isso? Antes as infecções respiratórias aconteciam mais no inverno. Hoje a gente não tem isso mais, tá? A gente já tá entrando no verão e o hospital está lotado de crianças com síndrome respiratória. Então, não vou tomar vacina de Covid na gravidez, não vou tomar vacina de influenza. Tudo bem, não é sobre você, é sobre o seu bebê. Se você não quer tomar, você precisa saber que o seu bebê está exposto a esse risco, tá? E é uma responsabilidade sua. A gente faz a recomendação e se vai seguir ou não é responsabilidade da pessoa. A gente trabalha com adultos e geralmente adultos têm responsabilidade sobre os seus atos. E o que a gente diz é que infelizmente, a gente passou por um período de grande negacionismo e anticientificismo, e então nós estamos vendo aí muitas doenças voltarem por falta de vacina, por baixa adesão à nossa política nacional de vacinação, de imunização, que é um exemplo para o mundo, e a gente está voltando a ter doenças como a coqueluche, que também é uma infecção respiratória que pode acometer as crianças de uma forma muito grave por falta de vacina. Então, se você quer estar entre esse meio, não é um problema meu, tá? Já falei muito, né? Vou ver se eu consigo terminar aqui de responder. Deixa eu ver se falta muito. Não, tá acabando já.
E aí, vocês estão gostando? Me fala aí o que vocês estão achando de hoje, das respostas. Deixa eu continuar aqui para eu tentar responder as principais desta semana. Diabetes gestacional e hipertensão juntas. É indicação de cesárea? Não, não é indicação de cesárea. Muito pelo contrário, novamente, tá? O que a gente precisa entender é que as comorbidades, como diabetes e hipertensão, precisam ser muito bem acompanhadas e cuidadas no pré-natal. Geralmente as pessoas culpam o parto por complicações, mas o parto é consequência do seu pré-natal. Se essas doenças, comorbidades não foram bem cuidadas na gravidez, elas podem complicar o parto. E podem complicar, inclusive, a cesárea. Não achem que a cesárea é a resolução de todos os problemas da humanidade. Isso é mentira, tá? Isso não é verdade. Então, diabetes e hipertensão numa mesma gravidez precisam de um cuidado muito delicado, tá? Para o bom desfecho dessa gravidez, para o bom desfecho do parto, você precisa de um acompanhamento de qualidade. E isso muito provavelmente vai indicar uma indução do trabalho de parto para a segurança sua e do seu bebê. Então, uma paciente hipertensa que faz cesárea, se uma pessoa em condições normais vai para uma cesárea, ela tem uma chance aumentada de hemorragia. Uma paciente hipertensa, esse risco é muito maior, tá? Então, é delicado realmente, é uma gestação de alto risco, mas isso não indica cesárea. Mais uma coisa, a diabetes gestacional, para pacientes que vão para cesárea, também a gente precisa falar da cicatrização depois do procedimento, que geralmente é comprometida. Essa pessoa pode ter dificuldades aí na cicatrização pós-operatória. Então, vamos pensar sobre o pós, né? As pessoas se preocupam muito com o momento do parto, mas a gente não fala sobre o antes, que foram 9 meses até chegar ao nascimento. Então, são 9 meses de cuidados e preparação para o parto. E depois, o parto vai durar ali algumas horas ou alguns dias, se precisar de indução ou algum parto mais longo. Depois acaba. Ele tem início, meio e fim. Ele acaba, não dura para sempre. E depois vem as consequências do parto, tá? E é importante lembrar que após a cesárea, você vai ser uma pessoa que precisa de cuidados, que você vai estar recém-operada, e vai ter um bebê que precisa de cuidados. Então, é um processo mais delicado, tá? Não só para a recuperação, para os cuidados aí com essas duas pessoas, mas com o estabelecimento da amamentação, com o estabelecimento da rotina da família. Então, tudo isso é importante. Faz 15 dias hoje que fiz AMIU, aspiração manual intrauterina. Ele é seguro? Sinto cólicas leves e dizem ser do período ovulatório. O AMIU é seguro, hoje é a nossa recomendação para esvaziamento uterino em situações de perdas gestacionais precoces, tá? De primeiro, início de segundo trimestre ali. É importante a gente falar que a curetagem uterina deve ser abolida da prática obstétrica em situações de perdas gestacionais e a gente precisa substituir a curetagem pelo AMIU realmente. Então, é um procedimento muito seguro para esta finalidade, tá? As cólicas podem acontecer eventualmente, porque mexeu no útero, né? Algumas vezes, para evitar o AMIU, a gente utiliza medicações para expelir ali, para fazer um aborto medicamentoso, né? Para evitar essa utilização, essa manipulação uterina que pode causar desconfortos e, como qualquer procedimento cirúrgico, pode ter complicações também, como infecções, perfuração uterina, hemorragia, complicações anestésicas. Então, não é um procedimento isento de riscos. Agora, se essa cólica é da ovulação, a gente não tem como saber isso, tá? Pode ser do próprio procedimento mesmo.
Quais os primeiros passos após um aborto? Quanto tempo o corpo ou útero voltam ao normal? No próximo ciclo, na próxima menstruação, a pessoa já pode engravidar. Então, é extremamente importante que tenha um acompanhamento com um profissional para que a gente avalie, né, as prováveis ou possíveis, se existirem causas para essa perda gestacional, o que fazer para prevenir uma nova perda gestacional, suplementações com ácido fólico, exames. Então, é importante seguir esse acompanhamento médico, tá? Para que você tenha uma nova gestação saudável, se esta for a sua vontade. Se não for da sua vontade, é o momento de iniciar uma contracepção eficaz, para que não tenha uma gestação não planejada. Vi uma moça falando que é mito, que só pode fazer 3 cesáreas. Como assim? Eu vou fazer a 3ª com laqueadura. Não quero correr o risco da 4ª cesárea. Vamos lá. Não é proibido fazer a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª cesárea, não. Porém, cada cesárea que passa acrescenta um risco para você e para a pessoa que está sendo submetida a tantas cirurgias. A cesárea é uma cirurgia, abre a barriga. Vamos pensar em outra cirurgia, cirurgia de vesícula. Quando alguém vai fazer uma cirurgia de vesícula, pensa, abriu a barriga da pessoa. Agora imagina abrir esse mesmo lugar 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então, cada vez que vai abrindo, vai gerando mais complicação, mais chances de aderência, mais chances de complicações, de hemorragia, de acretismo placentário, de esterectomia, de lesão de bexiga, lesão de intestino. Então, não é recomendado que se tenha muitas cesáreas realmente, porque isso pode colocar a sua vida em risco, tá? Então, não é proibido fazer a 3ª, 4ª, 5ª cesárea, mas é arriscado para a pessoa. E vai fazer laqueadura e não quer correr o risco de uma nova gestação e uma nova cesárea. Bem, a laqueadura não é isenta de falhas. É importante saber que é um procedimento que pode falhar. A gente imaginava que a laqueadura falhava em torno de 0,5% dos casos. Porém, este ano surgiu um estudo feito nos Estados Unidos que diz que a laqueadura pode falhar em até 5% dos casos, tá? Então, ela não é o método mais seguro do mundo, não, para evitar uma nova gestação e reduzir as chances de uma nova cesárea. Muitas pessoas querem fazer laqueadura achando que é o método mais seguro do mundo. Não é, não é. Então, saibam disso antes de tomar essa decisão. Nestes casos, né, por que a gente fala tanto de evitar a primeira cesárea, de evitar cesáreas desnecessárias? Por causa disso. A pessoa tem uma primeira, e depois tem uma segunda, uma terceira, uma 4ª cesárea, e isso, imagina, cortando a mesma barriga, o mesmo lugar 4 vezes. Isso é sério. É grave, tá? Pode trazer complicações. A gente acha que cesárea é simples, não é uma cirurgia simples. Ela pode complicar. Eu acho muito engraçado que, voltando a comparar com uma cirurgia de vesícula, quando alguém da família vai fazer uma cirurgia de vesícula, tem novena na família, círculo de oração, enfim, né? Pessoas religiosas fazem vários rituais para proteger essa pessoa da cirurgia ali que ela vai passar, né? Então, gira ali uma situação de medo e angústia na família, de preocupação com essa pessoa que vai passar por uma cirurgia de vesícula. Mas a cesárea, as pessoas fazem festa. A cesárea virou um cardápio, né? Hoje eu quero fazer cesárea X dia. Então, por que é diferente de uma outra cirurgia abdominal? Então, assim, é importante a gente fazer esse exercício de pensar que a cesárea é uma cirurgia.
ela tem riscos de complicações. A gente quer delegar a responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre o nosso filho, sobre a nossa gestação, na mão da equipe médica. E tá lá, anestesiada, né, com os braços esticados, as pernas esticadas, às vezes com o braço até amarrado, pra você não fazer nada. E às vezes a gente quer delegar isso, né, as responsabilidades, os medos, da incerteza que gira em torno da gravidez e do parto na mão da equipe, porque se der alguma coisa errado, você se exime da culpa. Isso não é uma coisa muito inteligente a se fazer. A pessoa está entregando a autonomia sobre o corpo dela nas mãos de outra pessoa por medo, né? E isso não é uma coisa assim que a gente deva normalizar, tá? A gente precisa conversar sobre os medos, sobre as incertezas e angústias, mas é importante saber que a cesárea não é isenta de riscos e não é a via mais segura na grande maioria das vezes, tá? Agora são duas perguntinhas sobre ginecologia pra gente encerrar, tá bom? Qual sua opinião sobre cauterização do colo do útero em lesão de baixo grau? Se a lesão foi na citologia, se você colheu um preventivo e veio lesão intraepitelial de baixo grau, a recomendação não é cauterização, é acompanhar esta lesão, repetir o preventivo, a citologia em 6 meses. Se persistir, a gente vai para a colposcopia. E se tiver alguma lesão na colposcopia, a gente faz uma biópsia. E a partir dessa biópsia, a gente vai tomar outra decisão. Então, a gente vê muitas cauterizações ainda. A gente vê colos que são mutilados em consultório, com cauterizações desnecessárias. E isso também pode comprometer o futuro reprodutivo desta pessoa. Eu tenho pacientes que precisaram de uma cesárea, o colo do útero simplesmente não dilatou, porque essa pessoa tinha um colo com uma cauterização violenta e desnecessária. Ela queria muito ter um parto normal e não teve, não conseguiu, porque ela teve uma cauterização dessa forma, mal indicada, e ficou com uma cicatriz pro resto da vida dela. 2, né, com a cicatriz da cesárea. Então, isso é muito sério, né? A saúde das pessoas é muito séria, não é brincadeira. Então, a recomendação para lesão de baixo grau é esta, tá bom? É importante a gente falar também sobre o preventivo, que preventivo não é sinônimo de estar se cuidando. E eu tenho pegado muitas situações em que as pessoas fizeram preventivo todo ano, de 6 em 6 meses, mas que não foi com a análise adequada. E essas pessoas estão chegando para mim com lesões de alto grau, pré-cancerígenas, porque isso não foi visto. Então, a gente não está fazendo rastreio de câncer de colo de útero da forma que deve ser feito, da forma para realmente prevenir câncer. E ir ao ginecologista e colher preventivo de 6 em 6 meses não é estar se cuidando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Colposcopia não é exame de rotina. Não deve ser feita em toda consulta ginecológica. A colposcopia serve para casos em que a citologia ou o PCR para o HPV vieram alterados. É o exame para complementar a investigação para câncer de colo de útero, para lesões pré-cancerígenas. Então, às vezes já vai no ginecologista e ganha um combão, né? O combo da saúde, do check-up ginecológico. Que você ganha uma citologia mal feita, uma colposcopia mal feita, um ultrassom mal feito de corpo inteiro. E tá tudo bem, né? E a gente tem pegado muitos casos. Eu faço patologia do trato genital inferior, que é esse cuidado com o colo do útero, vagina e vulva, com a finalidade de prevenção de câncer. E eu tenho pegado pessoas que tinham preventivos normais com lesões de alto grau. Então, é difícil, é muito difícil realmente,
mas é importante que a gente fale sobre isso, né, para que as pessoas entendam. E lesões de alto grau, se vem uma citologia com lesão intraepitelial de alto grau, é importante a gente sim fazer colposcopia, fazer biópsia, e às vezes precisa realmente de retirar um pedaço do colo do útero cirurgicamente para tratar esta lesão. E é importante seguir o acompanhamento regular para que a gente avalie se essa lesão não vai voltar, se essa lesão foi retirada por completo, para prevenção de câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero acomete mulheres jovens. Então, é muito importante que a gente faça da forma que tem que fazer. E existe um protocolo para isso. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Existe um protocolo nacional e internacionais também para recomendações aí de prevenção de câncer de colo de útero, tá? Uma pessoa que falou da opinião dela da cesárea. Isso é engraçado, porque na minha imaginação, morro de medo do parto normal. Já na cesárea é como se fosse o mais seguro. Conhecimento é tudo. Obrigado, doutora. A gente tem esse imaginário social, né? Isso aí não é uma... Deixa eu só aumentar aqui o brilho, peraí. Isso não é uma coisa que você inventou da sua própria cabeça, não. Isso aí é uma coisa que implantaram na nossa sociedade. O Brasil é o país vice-campeão em cesáreas no mundo. Talvez a gente ganhe aí no próximo ano, quando fizer a análise dos dados, talvez a gente vire o país campeão em cesáreas no mundo. E nós não somos campeões em baixos níveis de morte materna. Então, a cesárea não é a via mais segura. Nós ainda estamos muito longe de atingir a nossa meta. Nós fizemos um compromisso com a ONU para reduzir as taxas de mortalidade materna no nosso país e nós não vamos atingir, muito provavelmente, porque a gente ainda mantém essa ideia de que a cesárea é o mais seguro e que o parto normal é assassino. Não é o parto que é assassino. Não é o parto normal o problema. O problema é a falta de pré-natal, a falta de acesso das pessoas a uma assistência de qualidade no pré-natal, a falta de um acompanhamento durante o trabalho de parto de uma forma adequada. Então, a maioria das complicações do trabalho de parto e parto são evitáveis. Então, se aconteceram, muito provavelmente é porque alguma coisa aconteceu nesse processo que poderia ter sido evitada. Na grande maioria das vezes é por um pré-natal mal feito. Depois vimos também assistências durante o trabalho de parto inadequadas, violências obstétricas diversas. Então, as pessoas não querem a cesárea, elas querem uma segurança, né? Como você disse aí na sua fala. E por que a gente acha que a cirurgia é mais segura? Justamente porque você entrega na mão de outra pessoa, você delega, né? E também porque eu não tiro a razão das pessoas que têm medo de sofrerem violências, de serem maltratadas, de terem uma assistência ruim. Porque realmente, atualmente é muito difícil achar pessoas que fazem obstetrícia porque gostam. Amanhã eu vou falar mais sobre isso na nossa live de como não atrapalhar um parto. Então, eu vou falar sobre a nossa realidade e sobre essas questões aí que envolvem o nascimento. Qual é o melhor método contraceptivo para quem está amamentando? Novamente, não existe um método perfeito. Existe um método que mais se adapta à sua realidade. E isso a gente precisa conversar e decidir juntas. Eu não posso decidir por você. Porém, existem os métodos que a gente não utiliza na amamentação, que são os métodos que têm estrogênio,
Pílulas combinadas, que são as pílulas mais comuns, né, mais utilizadas no mundo, não podem ser utilizadas na amamentação. Adesivos não podem ser utilizados, anel vaginal, injetável mensal. São métodos que têm estrogênio e não podem ser utilizados durante o aleitamento materno exclusivo. Porém, você pode utilizar outros métodos, como pílula só de progesterona, injetável trimestral, DIU, tanto de cobre quanto hormonal, e Implanon. Atualmente, as recomendações internacionais são para a gente oferecer os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, que são os DIUs e implantes hormonais. Afinal, eles são os métodos mais seguros, com menos taxa de falha, com menos efeitos colaterais, de longa duração, não precisa você lembrar de tomar, ele funciona independente de você. E outro ponto muito positivo desses métodos é que para engravidar de novo, você precisa querer muito e precisa procurar um serviço de saúde para tirar o método. Então, já leva você obrigatoriamente a um atendimento e aí a gente já utiliza esse momento para fazer exames, iniciar a suplementação, para depois retirar o método. Tá? Então, a gente tem uma nova gestação de uma forma muito mais segura e planejada. Tá? Mas isso é conversado, não existe um método perfeito, não, tá bom? Vou responder essa perguntinha aqui. Doutora, boa noite, quero engravidar. Gostaria de saber o que acha do medicamento Clomid, se é uma boa indicação. Pelo amor de Deus, esta medicação não é uma medicação que a gente usa sem acompanhamento médico. Tá? Isso aí precisa ser muito, mas muito bem acompanhado, muito bem indicado e não é isento de efeitos colaterais. Por favor, não tome essa medicação sem um acompanhamento sério. Para engravidar, a gente precisa de várias coisas, né? Assim, vários exames, precisa suplementar, precisa saber da história clínica da paciente, se tiver alguma doença prévia ou que a gente diagnostique nesse momento, a gente precisa controlar antes de engravidar. Então, algumas pessoas ficam frustradas quando chegam na consulta pré-concepcional e a gente recomenda que não engravide no momento, que espere um pouco até a gente melhorar as condições da pessoa para engravidar de uma forma mais saudável. É essa a finalidade da consulta pré-concepcional, planejar uma gestação saudável. E quero engravidar não está atrelada a usar medicação para isso, tá? Então toma muito cuidado aí com essas medicações. Eu tive uma outra pergunta muito legal, mas essa pergunta eu vou deixar para responder na live de amanhã, 8 horas da noite. Falarei sobre como não atrapalhar um parto. E vou responder esta pergunta aqui que foi muito legal. Qual a parte mais desafiadora da obstetrícia? Também vou discutir um outro caso de uma pessoa que me mandou no direct, que também fala sobre esses desafios da obstetrícia. E aguardo vocês e demais profissionais da saúde para a gente conversar amanhã. E para finalizar a nossa live de hoje, quero agradecer a companhia, a interação aqui de vocês. Quero dizer 3 recados para profissionais da saúde que me acompanham e não querem ser mais do mesmo, não querem ser essas pessoas que as pacientes não confiam ou que precisam buscar outras pessoas, né, para se apoiar ou, enfim, não querem ser profissionais da obstetrícia que não fazem o que tem que ser feito e que são coniventes aí com todos esses desfechos adversos que nós temos no nosso país. Eu criei um curso para profissionais da obstetrícia que chama Obstetrícia Raiz. Nele eu ensino desde a consulta pré-concepcional até o puerpério. A gente fala sobre todo esse processo, sobre como fazer um pré-natal de qualidade, sobre as orientações, medicações, principais complicações, assistência ao parto, tudo relacionado do pré-concepcional ao puerpério. E temos alguns bônus também muito especiais
nesse curso. Um deles é falando sobre a crise no nascimento, as perdas gestacionais, como lidar com as perdas gestacionais, como cuidar dessas pacientes de uma forma adequada, humanizada e respeitosa. E também um bônus sobre como trabalhar fora de plantão, porque um dos grandes problemas da obstetrícia são profissionais exaustos de emendar plantão e acabam descontando isso na assistência e prestando uma assistência com uma qualidade questionável, né? Então, os pacientes não merecem isso. Então, a gente também explica como viver de obstetrícia fora dos plantões, e isso é extremamente importante. Se você é profissional da saúde ou se você que está assistindo conhece algum profissional da saúde que pode se interessar, eu vou deixar nos stories o link para se inscrever na nossa lista de espera. Agora em novembro, no início de novembro, eu estarei no Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, participando, palestrando e discutindo com profissionais da assistência ao parto do mundo inteiro. E no final de novembro nós abriremos uma nova turma para o curso Obstetrícia Raiz. Afinal, nosso trabalho de formiguinha não pode parar e as mulheres merecem o melhor, tá? Quem quiser fazer parte do nosso time, fazer parte do nosso grupo de discussões, e é um curso com certificado, acesso durante um ano, discussões de casos comigo, e quem quiser participar do nosso time, em novembro terá uma nova oportunidade. Vou deixar o link para se inscrever na nossa lista e receber as informações da inscrição em primeira mão. Para quem tem interesse em contracepção, que quer saber um pouco mais sobre métodos contraceptivos, prós e contras, efeitos colaterais, taxas de falha, para fazer uma decisão informada sobre o seu próprio corpo e a sua própria saúde, para as pessoas que não querem chegar no médico e falar, me dê um método que é melhor para mim. Gente, a gente não tá no seu corpo, a gente precisa que você participe dessa decisão. Mas para participar da decisão, você precisa de informação, tá? Então não adianta chegar querendo o melhor método contraceptivo, o melhor do planeta, sendo que esse método pode não ser bom para você. Então a gente precisa decidir isso juntas, e para isso eu também criei um e-book, um livro digital, que eu fiz uma revisão de literatura sobre isso, escrevi numa linguagem muito fácil e acessível para que vocês tenham acesso a uma contracepção de qualidade, uma contracepção segura e eficaz para você, para que a gente consiga escolher isso de uma forma melhor. Também vou deixar o link nos stories para quem quiser adquirir, tá certo? E para as minhas pacientes que estão assistindo, pacientes do consultório e do pré-natal do SUS também, nós temos um grupo especial para as pacientes que não são só gestantes, tá? São todas que querem participar e discutir sobre as mulheridades, sobre os desafios do ser mulher na nossa sociedade. Me manda um direct que eu vou te colocar no grupo, caso você queira. Tá certo? Então, até amanhã na nossa live. Vamos falar mais um pouquinho. Fico muito feliz que vocês gostaram. Obrigado pela companhia. E amanhã teremos mais novidades por aqui. Boa noite e até mais.